Olá amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribe Neto para mais um vídeo do canal e vamos de mais um vlog recheado para compartilhar aqui com vocês. Olha, eu tenho que confessar para vocês, em fevereiro eu caprichei nas leituras. Nem eu estava esperando tanto assim e acabei me surpreendendo com muitas delas e vocês vão ver isso no decorrer do vlog. É claro que está muito recheado e bastante divertido, eu espero. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que você deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se torna Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que tem link de compra aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, existe uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é a YouTube. Muito que bem, vamos parar de blá blá blá, porque como eu falei pra vocês, o vlog vai estar bastante recheado, espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Mais uma vez eu começo um vlog por aqui dizendo que eu cortei mais o meu cabelo, como vocês podem ver. Acho que é o terceiro vlog consecutivo que eu apareço me tratando dizendo, olha, cortei o cabelo. Enfim, nos últimos dias eu acabei fazendo uma grande limpeza aqui na minha estante, até porque eu gravei um bookshelf tour, mas eu tomei coragem para tirar alguns livros da estante, alguns livros que eu já li, alguns livros que eu sei que eu não vou ler, e eu vou compartilhar aqui com vocês desse pequeno book on haul dos livros que eu acabei tirando da estante. Para começar, eu tirei o Papel de Parede Amarelo, Charlotte Perky Gilman, publicado pela José Olímpio. Eu li esse livro há alguns anos atrás, eu gostei bastante. Basicamente, ele é um conto de horror feminista. Foi um livro super rapidinho de ler, até porque a diagramação dele é bem tranquila. Mas assim, eu sei que eu não vou reler, até porque a graça do livro estava na surpresa que acontece no decorrer da história. E como eu já sei o que acontece, enfim, não existem muitos motivos para reler a história. Vou passar para frente para alguém que queira ler e conhecer essa história da Charlotte Perky Gilman. Mas foi por isso que eu achei que eu deveria tirar o livro da estante e passar para outra pessoa. Outro livro que eu já li, outro clássico, e que eu acho que também está na hora de passar para outra pessoa, é Alice, do Lewis Carroll. Nessa minha edição da Editora Zahar, eu continuei com essa edição de Alice, principalmente por conta do trabalho que a Editora Zahar fez nesse livro, que é muito bonito. Ele tem as ilustrações originais, a diagramação dela é muito bem feita, como vocês podem ver, a folha de guarda dele aqui. Só que a grande questão é que eu não me tornei exatamente fã das duas histórias de Alice. Eu li, conheci e falei, ok, conheci Alice, li Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Só que eu não fui tão fascinado quanto muitas pessoas são por essa história de Alice no País das Maravilhas. Então eu estava mantendo esse livro único exclusivamente porque era uma edição muito bonita e era um clássico. Eu acho que isso é muito justo, eu acho que é melhor passar para frente para outro leitor que vai aproveitar melhor a história, né? Mais dois clássicos que eu estou passando para frente: O Médico e Monstro e O Ladrão de Corpos, do Robert Louis Stevenson. Eu li já essas duas histórias, eu gostei bastante. Eu só estou passando para frente porque a página dele é daquela que oxida rápido. É um livro que eu tenho, sei lá, há menos de 2 anos e já está super oxidando, então eu vou mandar para a ONG que recolheu os meus livros da última vez. Vou acabar passando para frente também o Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, da Mary Shelley. Eu ainda não li Frankenstein, mas eu quero ter Frankenstein em uma outra edição, uma edição mais caprichada. Como eu falei pra vocês, eu não li, já está oxidando, as páginas são daquele tipo, meio papel jornal, e a própria diagramação ela é bem apertadinha, espaçamento e tal, recuo, nada disso, ela é bem espremida. Então, vamos ler em uma edição mais confortável, vou passar para frente também. Vou passar para frente também Éramos 6, da Maria José Dupré. É um livro que eu tenho comigo há muito tempo, sério, há muito tempo mesmo, tanto que essa minha edição é da coleção Vagalume. Mas por que eu tô passando pra frente? Porque se eu tiver que ler, vai ter que ser numa edição nova, porque, gente, não tem condições de fazer qualquer leitura nessa edição aqui. Os meus olhos não são os mesmos de quando eu era garoto, de quando eu tinha 12 anos e li esse livro pela primeira vez, sabe? Esse tipo de fonte aqui já cobra o seu preço aos meus olhos. Então, vou passar pra frente e se eu tiver que ler de novo, vou tentar encontrar uma edição mais recente. Os 13 Porquês, do Jay Asher. Mantinha esse livro único exclusivamente porque ele é raro.
Até porque minha relação com o Jay Ash ela mudou bastante, principalmente por conta das acusações de assédio que caíram sobre ele há algum tempo atrás na organização em que ele trabalhava, e ele foi até demitido por isso. E eu mantinha esse livro unicamente porque era uma edição rara, que era uma edição cara, mas sério, não vale a pena, vou passar pra frente. Romeu e Julieta, do William Shakespeare, nessa minha edição da editora Príncipes, adaptada pelo Júlio Emílio Braz, um dos meus autores favoritos da infância. E gostei bastante de Romeu e Julieta, mas eu acho que eu quero o box dessa edição aqui. Então, como eu acho que eu vou comprar o box, esse livro vai ficar avulso na minha estante, então é melhor passar pra frente enquanto é tempo. E Leve com Você, do David Levitan e da Jennifer Niven. Eu gostei desse livro, eu recebi da editora seguinte no ano passado, no lançamento dele, até um pouco antes, na verdade. Só que não foi uma história que me marcou tanto assim, então acho que vale a pena passar para outra pessoa que vai se conectar melhor com essa história. Fechando esse book on haul, nós temos os meus 3 livros da série Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones. São novos adultos, que foram publicados pela editora Verus. Eu comprei esses livros por R$10 numa Bienal, há muito tempo atrás. Não foi nem de 2017, eu acho que foi a de 2015, só para vocês terem noção de há quanto tempo eu tenho esses livros parados na minha estante e há quanto tempo eu não li. Eu já li outras histórias da Bianca Briones, eu gosto bastante, mas por essas aqui teriam uma carga mais dramática, eu sei que eu não estou no clima para ler eles, é melhor passar para frente. E como falei para vocês, eu achei esses livros por R$10 em 2015, que era próximo do lançamento. Se eu quiser ler, eu vou achar eles baratos também. Enfim, foram esses livros que eu consegui tirar da minha estante agora no início de 2023, e isso fez uma diferença absurda. Vocês vão conferir lá naquela nossa Bookshelf Tour. Muito que bem, vocês se lembram que no mês passado eu tinha feito no quadro uma TBR para o mês de janeiro e tal, para tentar dar um foco nas minhas leituras? Desisti dessa ideia agora em fevereiro, sendo bem sincero. Como vocês podem ver, eu organizei as minhas 12 leituras do projeto 12 livros para 2023 para visualizar bem o que eu quero ler, assim como eu fiz no caderno de bullet journal, já que eu organizo as minhas leituras por mês. Já está marcado Você Me Ganhou lá, porque eu consegui ler o mês de janeiro. A minha leitura do mês de fevereiro vai ser Fale, e cada livro equivale a um mês desse ano de 2023. E como eu fiz no ano passado, a minha primeira leitura desse mês de fevereiro vai ser uma leitura do projeto dos 12 livros. Eu escolhi Fale, da Laurie Halse Anderson, lançado por aqui no Brasil pela editora Valentina. É um livro bem fininho, deve ter suas 230 páginas mais ou menos, então acho que dá para fazer uma leitura bem rápido, talvez até de um dia, durante esse final de semana. Vamos ver se eu vou conseguir realizar essa leitura o mais rápido possível, porque aí eu posso ficar livre, né, nessa minha TBR, por assim dizer. Mas vamos acompanhar os próximos capítulos, como vocês sabem que acompanham por aqui. As minhas leituras, elas são imprevisíveis, por isso que eu faço poucas TBRs, porque realmente não consigo seguir a risco uma TBR. Enfim, estou muito empolgado, já assisti ao filme de Fale com a Kristen Stewart, então conheço a história, eu quero saber como é contada no original e... vamos ver, né? Mas é um livro premiadíssimo. Então, gente... Essa tradução aqui da editora Valentina, ela é baseada na edição de 10 anos de publicação de Fale. Então tem alguns conteúdos extras que a editora Valentina trouxe para o Brasil. E o primeiro é esse poema aqui chamado Escute, que são basicamente 3 páginas com alguns versos. E assim, é um poema bem pesado, porque é como se fosse fragmentos de confissões feito por pessoas que foram abusadas. Meninas, meninos, adolescentes. E aí a gente chega no final desse poema. E vem essa seguinte frase. Com exceção da primeira e da última estrofes, esse poema foi feito com frases e palavras extraídas de milhares de cartas e e-mails recebidos por Laurie nos últimos 10 anos. Gente, vocês não vão conseguir ver, eu fiquei todo arrepiado. Eu tô todo arrepiado só de ler isso de novo. Todas essas frases são confissões, são relatos de pessoas que foram abusadas, que foram assediadas sexualmente, jovens. E você perceber isso, perceber a dor que essas palavras contêm, e eu já estava sentindo essa dor antes mesmo de saber que eram relatos reais. Esse trecho, no 2º ano, no verão depois da formatura, numa festa, violentada na 7ª série,
também fui estuprada. Eu tinha 16, eu tinha 14, eu tinha 5. E ele fez isso durante 3 anos. Eu amava o cara, nem conhecia o sujeito. Ele era o irmão da minha melhor amiga, o meu avô, o meu pai, o companheiro da minha mãe, o meu namorado, o meu primo, o meu técnico. Sério, vou voltar para a leitura de Fale, mas eu já sei, por esse texto, por essa introdução da edição de 10 anos, que vai ser pesado. Vai ser pesado. Então, eu achei que a leitura de Fale, de Laura House Anderson, seria fácil, porque é um livro de menos de 250 páginas, de uma diagramação super tranquila, como vocês podem ver. Só que sim, esse livro ele é muito pesado. Eu cheguei na metade dele, mais ou menos, mas a leitura dele não está sendo a coisa mais fácil do mundo, sendo bem sincero. Enfim, para quem não conhece a história de Fale, aqui a gente vai acompanhar a Melinda, que é essa estudante de primeiro ano do ensino médio. Basicamente é vista como uma outsider. Todos os colegas da escola meio que odeiam a Melinda por ela ter estragado uma festa durante o verão, porque ela chama a polícia. Ela chama a polícia por um motivo muito específico. Na história ainda não foi abordada a razão, mas eu que assisti ao filme, e nessa edição, que é uma edição de 10 anos, a gente sabe que tem a ver com um abuso que ela sofreu no meio dessa festa, é por isso que ela chamou a polícia, mas ela acabou não contando pra ninguém que aconteceu isso com ela. Então as pessoas meio que acham que ela é uma X9, uma dedo duro, que chamou a polícia pra acabar com a diversão de todo mundo. E você percebe que a personagem está sendo tomada pela depressão, de que ela não tem mais interesse em nada. E enfim, sério. É uma leitura difícil porque a gente vê que a personagem ela está sendo totalmente consumida pela depressão. Ela não sabe disso, ela não consegue se expressar, ela não consegue falar. E o único momento onde ela tem um pouco de brilho é nas aulas de arte. E é ali onde ela meio que tem o seu momento de leveza, sabe? Nas aulas de arte. Como eu falei pra vocês, estou na metade do livro. Ela tá começando a inserir agora o troço. Ela não dá um nome à pessoa que abusou dela, mas a gente percebe que ela chama essa pessoa de troço. E foi a partir de alguns capítulos atrás que ela começou a falar mais sobre o troço em si. Sério. Eu vou dar uma pausa. E depois eu volto com a leitura, porque tá sendo bem dolorido. E eu entendo, sabe, o clima cinzento em volta desse livro. Não tinha como ser diferente. Não tinha de verdade. Mas eu acho que eu preciso dessa pausa para voltar depois e falar com vocês melhor sobre a minha experiência com Fale. Mais uma noite chegou e aqui estou eu preparando o meu jantar para comer sozinho. Fiz uma crepioca para mim com um molhinho de barbecue por cima, bem simples mesmo, porque eu tava com preguiça de preparar um jantar mais elaborado para mim. E a crepioca é fácil, né? Basicamente a farinha de tapioca, o ovo, fazer com uma panqueca e tal. E um suquinho de maracujá também. Vou ver se tem algo passando na televisão para assistir. Assim que eu escolher, eu compartilho aqui com vocês. Bom dia! Vocês aceitam um gole de leite quente? Eu ganhei esse copo térmico da minha sobrinha e eu tô completamente apaixonado. Enfim, vocês sabem o quanto eu sou apaixonado por copos, canecas, etc e tal, de mais diferenciados, e eu amei esse presente da minha sobrinha, sério mesmo. Mas eu não estou aqui para falar sobre copo térmico, na verdade estou aqui para falar sobre o filme que eu acabei assistindo ontem de noite, que eu compartilhei com vocês, que foi O Casamento Armado, que está disponível na Amazon Prime, que é uma comédia super farofona sobre esse casal de noivos, em que ela não tem tanta urgência assim de casar. Na verdade, ela tá fazendo isso muito mais para agradar o noivo. Por ela, eles só ficavam juntos e tal. E o noivo, ele é um ex-jogador de beisebol que não teve uma carreira exatamente brilhante. E ele tem muitos problemas, assim, de controle, não no sentido de controlar as pessoas, mas de controlar aspectos da vida dele e o quanto isso acaba afetando ele. A gente acaba percebendo o quanto isso causa situações em que ele mesmo acaba se dando mal. Daí ele organiza essa super festa de casamento em uma ilha meio que particular. Leva os pais dele, os pais dela, os familiares, amigos, etc e tal. Faz aquela festança para o desagrado da noiva, que, como eu falei, ela não queria exatamente se casar, ela só queria morar com ele, tava super bem, ok, e ela tá fazendo isso para agradar ele. Mas aí, no
próprio dia do casamento, enquanto eles estão dando uma DR, justamente por conta disso, dela falando para ele que por ela, eles tinham feito um casamento pequeno, eles tinham fugido para Las Vegas, feito qualquer coisa assim, do que uma festança. E ele se sentindo bastante reprimido por conta disso, né? A ilha é invadida por piratas e fazem os amigos, os familiares deles de reféns. E os piratas estão procurando os dois, porque querem pedir resgate por eles, já que o pai dela é muito rico. Isso eles vão ter que, é claro, precisar fugir desses piratas, precisar salvar os familiares deles, desses piratas. E essa basicamente é a premissa de Casamento Armado, que, como falei pra vocês, é uma farofona. Mas assim, aquele filme pra você assistir e não se preocupar com nada, aquele filme que você não leva a sério, mas ainda assim você se diverte bastante, porque ele te entretém, ele te deixa preso na história. Você não vai esperando um roteiro de Oscar, muito pelo contrário, o roteiro dele é super simples, se passa no decorrer desse dia do casamento deles, na verdade na véspera e depois no dia do casamento, quando os piratas atacam a ilha. E aí vai ter cenas de ação, vão ter cenas de comédia, vão ter as DRs do casal, é claro, porque eles vão acabar contando coisas que eles não contaram para o outro antes. Mas sério, me diverti muito. Uma farofa York muito bem feita. Tem a Sônia Braga, que é a mãe da Jennifer Lopez. Tem a Jennifer Collide, que vai ser a mãe do Josh Duhamel. Tem o Lenny Kravitz, que vai ter um papel bem importante ali na história. Mas ele é basicamente o ex da Jennifer Lopez, que vai causar meio que ciúmes ali no Josh Duhamel. Mas sério, divertidíssimo, ótimo pra passar a noite, como eu fiz ontem. Ótimo pra ver de tarde, no final de semana, com os amigos, com a família e tal, sério. Muito legal mesmo. Vá sem expectativas nenhuma que você vai se divertir. É sobre isso. Vou vir falar sobre a minha primeira leitura desse mês de fevereiro, que foi pesado em muitas e muitas formas. Estou falando de Fale, de Laurie Halse Anderson, lançado por aqui pela editora Valentina. Eu já tinha assistido ao filme, a adaptação com a Kristen Stewart, que aqui no Brasil ficou com o nome de Os Segredos de Melinda. Essa vai ser uma história que vai falar sobre abuso sexual na adolescência, e isso vai deixar o livro muito pesado. A gente começa acompanhando a história da Melinda no primeiro ano do ensino médio e como ela vai levando esse primeiro ano do ensino médio, depois que aconteceu durante as férias de verão. A Melinda, ela vai se transformando em uma casca de pessoa. Pois o que aconteceu com ela durante essa festa no verão matou quem ela era. Essa agressão, essa violência machucou muito ela. Não apenas a violência, a forma como todo mundo recebeu o fato dela ter chamado a polícia para paralisar aquela festa por conta dessa agressão que ela sofreu, e como todo mundo se voltou contra ela, e isso vai transformando ela numa pessoa oca por dentro, porque ela tá tão presa com aqueles sentimentos, ela não tem coragem de falar para ninguém o que aconteceu, ela não fala nem para os próprios pais o que aconteceu, porque existe tanta reação negativa ao redor dela, que ela internaliza aquela culpa, sendo que a culpa não é dela. A culpa é do agressor que fez isso, que cometeu essa violência contra ela, que fez esse crime. Então, assim, no começo a gente pode até pensar, nossa, a Melinda só reclama e tal, mas é porque ela está deprimida, ela está extremamente ferida, e é uma ferida tão grande que ela não consegue nem pôr para fora aquilo que está sentindo. E isso vai sufocando a personagem mais a mais, de formas até literais. Tem momentos que a personagem sufoca porque ela quer falar algo e ela não consegue expressar. E a única forma que ela meio que vai começando a se expressar, sem ela nem perceber, é através das aulas de arte, onde ela precisa desenhar uma árvore, já que o professor, no começo do ano, sorteou uma palavra para cada aluno, e esse aluno precisa imaginar essa palavra de formas completamente diferentes no decorrer do ano letivo. E a palavra da Melinda é árvore. E através dessa árvore, dessas várias versões de árvores, ela vai começando a se expressar e a falar o que aconteceu com ela e o que machucou com ela. E sério. É difícil. Narrativa em primeira pessoa, uma letra muito grande, muito confortável, tá vendo? Tem até um espaçamento entre os parágrafos, mas não é uma história fácil de se ler. Muito pelo contrário, é uma história muito difícil de se ler. Eu li ela extremamente lento, porque você entra na cabeça da Melinda e você percebe que ela tá tão corroída que tudo que ela enxerga é horrível. E isso machuca muito o leitor, sabe? E
Ai, meu Deus, eu fiquei até meio embargado aqui. E é uma experiência muito dolorosa que esse livro traz. É muito doloroso mesmo. Machuca mesmo. Ele é um jovem adulto, porque ele se passa ali no ensino médio e tal, a personagem é uma adolescente. Mas, assim, ele fala sobre tantas coisas e ele é um livro de 99, gente. É difícil, é amargo. Eu acho que eu preciso amadurecer muito o que eu tô sentindo com ele, porque eu olho pra esse livro sabe? E a gente imagina que essa é uma história que aconteça nesse exato momento em vários lugares Enfim, dei 5 estrelas pra Fanny. Não posso dizer que foi uma leitura prazerosa, porque não foi prazeroso entrar em contato com esses sentimentos. Não é prazeroso você entrar em contato com esses sentimentos. Eu pensei em muita coisa mesmo, que eu não sei nem se eu comento aqui com vocês, mas apenas leio. É um livro importantíssimo, é um livro sincero, é um livro voraz. Ele é um livro voraz, é isso que eu posso dizer sobre Fanny. Pois é. Olá vocês! Final de semana chegou novamente e mais uma vez estou sozinho em casa, então estou preparando um jantarzinho para mim. Vou tentar fazer um meio ensopado, meio risoto de frigideira. Vamos ver se vai dar certo, eu estou fazendo isso de cabeça. Vai ser uma tentativa e erro total, mas enfim. Como vocês podem ver, eu já coloquei o arroz, coloquei um pouco de creme de leite também, para fazer, né, a mistura desse risoto improvisado de frigideira que eu estou fazendo. Espero que dê certo. Eu coloquei tomate, coloquei cebola, coloquei frango picadinho, pimentão, um pouquinho de cheiro verde também. Estou confiando que vai dar certo? Não sei. Estamos fazendo juntos aqui. Olha, eu vou dizer pra vocês, a apresentação está esquisita, eu sei, não está das melhores, porém, tá gostoso. Tá muito gostoso. Eu acho que eu só exagerei um pouquinho na quantidade de risoto que eu acabei fazendo pra mim, poderia ser um pouco menor. Mas tá bem gostosinho, coloquei feijão, fiz um suco de maracujá pra mim, e agora vou assistir alguma coisa na TV, mas, enfim. Essa receita express que eu passei pra vocês por aqui no canal deu certo. Ok, aproveitando que eu estou aqui e liguei a câmera, vou compartilhar com vocês mais 2 leituras que eu realizei aqui no meu Kindle. E foram 2 leituras nacionais de um autor que eu não conhecia e me surpreendeu bastante. Eu estou falando de E. Leonan. Eu li 2 histórias dessa série que ele chama de Nuances, que são pequenos contos, pequenos fragmentos do cotidiano. A primeira foi a nossa primeira última vez que vai contar com esse rapaz, que ele é um jogador de futebol ali do time da escola. Ele é bastante popular, bastante namorador, que ele está interessado no irmão gay do melhor amigo dele, que joga no time dele. E ele fica criando situações e desculpas para ele mesmo sentir esse sentimento de atração por esse rapaz, e até nas motivações que o levam a, de fato, a flertar com esse rapaz, a convidar ele para sair, etc. Só que esse protagonista está muito preso dentro do armário dele mesmo, sabe? Então ele vai criando essas justificativas, ele vai criando pontos de vista meio absurdos para o que ele está sentindo, para ele se negar que de fato ele não é hétero, né? Enfim, é uma história que não é exatamente romântica, na verdade é uma história sobre esse rapaz lutando o tempo todo consigo mesmo, com as desculpas, com as justificativas pelas coisas erradas que ele faz com esse rapaz, porque ele acredita que ele não gosta de verdade desse rapaz, que ele não está interessado nesse rapaz, quando a verdade é bem diferente. A gente percebe isso nas entrelinhas das situações, a própria atração que ele sente. E assim, é muito interessante. Ela é mais 18, apesar dos personagens estarem ali no final do ensino médio, mais ou menos. Mas como eu falei pra vocês, não foi apenas essa história da série Nuances que eu li a segunda também, que não poderia ser mais diferente por completo, que vai ser Estrada para Lugar Nenhum, que nós vamos ter esse taxista, que ele é viúvo, ele é muito fã de Skank, e ele tem um ponto ali na área mais nobre. E ele tem esse cliente costumeiro, que é esse rapaz. Esse rapaz é o cliente mais simpático do taxista. Até que num dia chuvoso, esse rapaz ele aparece com malas no ponto de táxi dele, pedindo para ele ir para outro bairro,
que é uma área mais popular, que o próprio taxista mora, porque ele está saindo de casa por ter se aberto para os pais, que é bissexual, e os pais assim, lidaram com isso de uma forma muito horrível. Então ele está meio que fugindo com o namorado que ele tem, e ele precisa se encontrar com esse namorado. E basicamente, essa é a história. Os dois fazendo essa viagem, o taxista tentando entender o que aconteceu com esse rapaz, por que ele está fugindo de casa, até porque você percebe que existe uma preocupação paterna ali, que ele acaba criando com esse cliente. Mas aí vai ter uma reviravolta no final. Eu não vou falar que reviravolta é essa, porque eu achei sensacional. E tá ali nas entrelinhas o tempo todo, desde o princípio, só que aí a gente não percebe, a gente só vai ligar um ponto com o outro lá pro final. E por isso que eu acabei me surpreendendo tanto, porque ela é muito mais cotidiana, ela é muito mais sobre esses dois personagens e eles estando ali dentro desse táxi nesse dia chuvoso, e a rádio toca separar músicas dos Skank, que o taxista é muito fã, e depois ele meio que vai entender por que a rádio está tocando o tempo todo as músicas do Skank, que vai ser meio que uma mensagem para ele também. Sério, gente, sensacional, muito bem escrito, muito bem contado, e eu dei 5 estrelas para a Estrada para Lugar Nenhum, e eu quero ler outras coisas do Ei Leo, não. Eu li essas duas, mas eu acho que eu vou ler outras coisas que tem disponível lá na Amazon. Ok, já que eu estou aqui com a câmera ligada, vou aproveitar para compartilhar com vocês o e-book haul, que faz muito tempo que eu não compartilho aqui com vocês, com as novidades que eu tenho no meu Kindle, e eu acumulei bastante coisa, como vocês vão poder perceber. Enfim, começando pelo que eu peguei lá no NetGalley, do grupo Companhia das Letras. O primeiro e-book que eu recebi autorização para pegar aqui no meu Kindle foi Um Pouco de Aventura, de Christina Lauren, lançado aqui no Brasil pela editora Paralela. Vai ser o novo livro da dupla Christina Lauren, e eu estou bastante curioso para saber o que as autoras aprontaram nesse livro aqui. Assim que eu ler, eu compartilho aqui com vocês. Também do NetGalley e também da editora Paralela, eu acabei conseguindo o 8 Horas Perfeitas, de Leah Lewis, que vai ser essa história sobre um casal que vai se conhecer ali em um congestionamento no meio da neve. Durante esse dia eles vão criar uma conexão muito grande, só que existe esse risco de cada um seguir o seu próprio destino depois que aquele congestionamento passar, né? Então basicamente nós vamos ter essas 8 horas perfeitas e o que pode ou não acontecer depois dessas 8 horas. Enfim, eu estou muito empolgado para ler. Se eu não me engano, a minha amiga Mar leu esse livro aqui recentemente, ali na época do Natal, e eu quero saber o que eu vou achar desse livro de Leah Lewis. Daí eu fiz a festa com alguns e-books gratuitos. Um deles, que eu já tenho, mas acabei colocando aqui no meu Kindle porque estava gratuito, foi a HQ Arlindo, de Ilustralu, publicado pela editora seguinte. Como vocês sabem, eu já li Arlindo, eu já tenho a edição física de Arlindo, mas essa história é uma graça. Então, assim, se eu quiser reler e eu tiver só com o meu Kindle, deixei já essa edição disponível aqui no meu Kindle para, né, momentos específicos, por assim dizer, que eu esteja longe de casa e que eu esteja só com o Kindle na mão. E estava de graça por conta do dia da HQ Nacional. Outra HQ que eu consegui nesse mesmo dia, nessa mesma promoção, foi 13, de Camila Abdanur, que vai contar a história dessa jovem que é praticamente uma gateira. Ela resgata gatos de rua, e no ato dela resgatar o seu 13º gato de rua, acaba que uma entidade surge para ela, uma entidade protetora dos gatos, falando que vai conceder um desejo para essa gateira, já que ela resgatou 13 gatos. Enfim, esse é o ponto de partida da história. Parece ser uma graça, eu gostei muito das ilustrações. Pelo que eu vi dessa HQ, vai ser uma das minhas próximas leituras que eu peguei nessa mesma promoção, que eu acabei pegando o Arlindo lá na Amazon. Outro nacional que eu peguei lá na Amazon foi o Olhos de Pixel, de Lucas Mota, lançado pela editora Plutão. Olhos de Pixel, que foi finalista e venceu o prêmio Jabuti do ano passado. Eu fiquei bastante impressionado, porque eu já li outras coisas do Lucas Mota e eu sei o quão incrível é a narrativa do autor. Acabou que Olhos de Pixel ficou disponível gratuitamente na Amazon no final do ano passado, e eu obviamente acabei pegando. E sério, eu tô muito empolgado. Vai ser mais um sci-fi escrito pelo Lucas Mota. Eu vou ler justamente por conta do autor e espero grandes coisas desse livro, de verdade. Nós tivemos alguns livros em inglês disponível gratuitamente também, e que eu acabei pegando. Teve o Like a Memory, de Abby Glines, que vai ser o crossover de Rosemary Beach com Sea Breeze. No caso, os filhos dos personagens de Rosemary Beach com os filhos dos personagens de Sea Breeze. Nesse livro aqui, se eu não me engano, vai ser protagonizado pelo filho do Rush com a filha do Cage. Enfim, não sei o que pensar sobre esse crossover. Ela já publicou há algum tempo já. E eu estou curioso, mas com medo, porque ao mesmo tempo que eu amo Sea Breeze,
Rosemary Beach não é exatamente a minha série favorita da Abby Glines, então vamos ver como vai dar essa mistura. Outro livro que eu peguei de graça em inglês foi Below Zero, de Ellie Hazelwood, que é o terceiro e a última parte da trilogia Odeio Te Amar, que eu li o primeiro volume no mês passado, em janeiro. Falta ler o segundo, é claro, mas eu já garanti o meu terceiro em inglês, porque eu gostei muito da proposta dessa trilogia, então não podia deixar passar essa oportunidade de forma alguma. E eu gosto muito das capas dessa série, sério. Eu acho uma fofura as capas dessa série. Então, para fechar, tiveram 2 e-books que eu ganhei da minha amiga Mar, que eu queria muito, há muito tempo, esses livros. E, enfim, ela realizou os meus desejos com esses presentes, com esses livros. O primeiro, no caso, foi o Dinastia Americana, de Tracy Livesey, lançado pela editora Intrínseca, que vai ser esse romance na realeza de uma cantora que é rapper, que vai se envolver com um dos filhos da família real britânica e os escândalos que isso vai dar. Eu estou muito empolgado para ler esse livro. Eu vejo poucas pessoas comentando sobre ele. Até a própria Intrínseca, no lançamento dele, foi bastante discreto, não sei o porquê, porque essa sinopse e essa capa me compraram completamente. E eu tanto enchi o saco da minha amiga Má que ela acabou me dando o livro de presente. Porque eu falava, eu preciso ler Dinastia Americana, preciso ler Dinastia Americana. Ela foi lá e me deu. Nisso, ela também acabou me dando o e-book de O Herdeiro Roubado, de Holly Black, o primeiro volume da duologia, que vai se passar 13 anos após os acontecimentos lá de Um Povo do Ar. Enfim, vai ser com o Oak, que é o meio-irmão da Jude, que a gente conheceu na trilogia anterior, né? E existe uma característica muito importante ali sobre o Oak dentro da corte do Povo do Ar. Que pode acontecer agora que ele está completando a maioridade, né? Eu estou muito empolgado por esse livro, porque vai ter outra personagem que a gente conheceu em A Rainha do Nada, que também era criança ali na época e que também cresceu na altura dessa história aqui. Quero saber o que a Holly Black aprontou com esses 2 personagens e com a corte de Elfame para fazê-la voltar, retornar a esse universo com essa duologia. Enfim, basicamente foram esses e-books. Ficou uma entrada recheada, mas espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, eu estava aqui lendo a minha próxima leitura, que no caso é A Hipótese do Amor, de Ellie Hazelwood, até que eu cheguei em um ponto da história que é muito comentado, que eu já tinha visto discussões sobre, mas como eu não tinha lido muita coisa de Ellie Hazelwood, na época que eu vi essa discussão eu nem tinha lido nada dela, eu apenas observei, eu não comentei nada, não formei nenhum tipo de opinião, porque eu não conhecia, eu não podia formar opinião sem conhecer. Mas aí no ano passado, como vocês viram, eu li o Sob o Mesmo Teto, gostei muito. Aí agora estou lendo A Hipótese do Amor, estou gostando muito. Porém, Ellie Hazelwood tem sim um problema. E que problema é esse? Ela gosta de deixar claro que os seus personagens não usam camisinha. E assim, o que dizer disso? Porque não é só o fato dos personagens não usarem camisinha. É o fato dela inserir cenas, ela inserir contextos para que esses personagens discutam o fato de não usar camisinha e por que eles não precisam usar camisinha. Não poderia me importar menos com qualquer traço de fetiche, tara ou qualquer coisa do tipo da Ellie Hazelwood. Ela é rica, ela é uma mulher adulta, ela é uma doutora, então assim, ela já está bem grandinha para saber o que faz e saber o que ela coloca nas histórias dela. Estou gostando de A Hipótese do Amor? Estou. Estou achando tão divertido quanto Sob o Mesmo Teto? Estou. Tem uma fórmula ali? Tem. Porém, o fato dela criar essas cenas e criar um contexto para essas cenas onde os personagens não usem camisinha é obviamente uma declaração. Porque se ela fizesse isso em um livro e só, ok, seria uma construção do momento, uma construção narrativa e tal, mas aí quando a gente percebe que existe uma fórmula, que essa fórmula vai se repetindo ao longo das histórias, e pelo que eu pesquisei, se repete em todos os outros livros que ela já publicou até o momento, a gente percebe que existe uma proposta por detrás disso. E, assim, é meio complicado a gente falar sobre sexo agora, sem camisinha, porque as pessoas acham que tomar PrEP só já basta, que usar anticoncepcional já basta, que só fazer exames já basta. Ou seja, a camisinha continua sendo extremamente essencial. É até absurdo eu estar vindo aqui em pleno ano de 2023 dizendo a camisinha é extremamente essencial, mas não é um fato aleatório, gente. Se a gente for ver as últimas pesquisas sobre ISTs em população mais jovem, sexualmente ativa, está percebendo uma crescente muito grande de ISTs
na população mais jovem. Se a gente for conversar sobre outras ISTs e relacionamentos monogâmicos em que mulheres estão pegando ISTs dos seus próprios maridos porque acredito que em um relacionamento monogâmico elas estão extremamente protegidas e tal, quando os próprios maridos estão trazendo ISTs para elas, é complicado. E aqui a gente está falando disso em situações onde existe saúde pública. Nós estamos falando de SUS, Brasil. Imagina em um país que é os Estados Unidos, onde você paga até para usar da ambulância para ir para o hospital. Então, assim, eu que escrevo, eu acho que qualquer pessoa que escreve, quando a gente repete muito uma tecla nas nossas histórias, quando a gente constrói situações para falar de alguma coisa, a gente está querendo passar uma mensagem. Quando a Ellie Hazelwood está colocando cenas e mais cenas dos personagens discutindo que não querem usar camisinha, ela está querendo passar uma mensagem. Isso é óbvio. Estou cancelando Ellie Hazelwood? Não, até porque eu estou lendo, até porque eu tenho outras coisas da autora para ler, até porque, como eu falei para vocês, eu me divirto com as histórias. Mas o fato de eu me divertir com as histórias não significa que eu vou tapar o sol com a peneira com qualquer coisa que vai acontecer. Assim como eu falei lá em Venha o que Vier, da situação do Simon, assim como a gente fala sobre a situação dos Skeleut na saga Crepúsculo, são histórias que eu gosto muito, mas que a gente conversa seriamente sobre essas questões, porque são questões que são para serem conversadas de forma séria. E eu acho que essa situação da camisinha da Ellie Hazelwood é para ser conversada de forma séria, apesar desse livro ser publicado por público adulto. Sim, autores não têm obrigação de pegar nenhum leitor pela mãozinha e explicar as coisas, mas a gente está falando de saúde pública. E quando você está constantemente fazendo um trabalho onde não ajuda a saúde pública, é complicado de passar pano, é complicado de você tapar o sol com a peneira. O problema das personagens é um problema da Ellie Hazelwood, como falei, elas são adultas, elas que lidem com isso. Mas aí, a partir do momento que você está constantemente batendo nessa tecla de que eu só faço exame e tomo anticoncepcional, então eu estou protegida, desculpa, meu amor, você não está. Simplesmente você não está. Até porque exame é periódico. Você não faz exame toda semana. Você faz exame de um período a um período. Durante aquele período você sabe que você não teve nada. Mas depois daquele período você pode pegar e você pode transmitir qualquer IST. Anticoncepcional não protege de IST. Até a própria PrEP, gente. A PrEP, ela é destinada única e exclusivamente para o vírus da HIV. Mas ela não é destinada para outros ISTs. Então você está protegido de um lado, mas você está totalmente desprotegido do outro. Então, usem camisinha, gente. Sejam responsáveis consigo mesmos. Vocês fazem exame? Ótimo. Isso é apenas o começo da sua proteção. Usar essa desculpa de, é uma história adulta, então a gente não precisa conversar sobre isso, é meio falho, porque existe uma ação consciente da própria autora de desmitificar o sexo sem camisinha. What the hell? Sabe? Existe uma motivação por trás. Essas cenas não estão ali por acaso, sabe? Enfim, obviamente eu vou continuar lendo, obviamente eu vou vir aqui conversar com vocês sobre a hipótese do amor, mas achei importante vir conversar sobre essa questão, porque sim, gente, em pleno 2023 a gente está precisando conversar sobre sexo seguro. É complicado. Usem camisinha, pelo amor de Deus. É sobre isso. Muito bem, depois de uma entrada enorme descascando a Ellie Hazelwood, vamos aqui enaltecer a Ellie Hazelwood, pois sim, aqui nós temos os dois lados de Andressa. Mas enfim, a questão é que eu terminei a minha leitura de A Hipótese do Amor. Como eu falei pra vocês na entrada, apontando a problemática com relação à cena de sexo que tem aqui, em outras histórias de Ellie Hazelwood, eu gostei de A Hipótese do Amor, assim como eu gostei de Sob o Mesmo Teto. A Hipótese do Amor me cativou de verdade e o hype em cima dele valeu a pena pra mim. Aqui nós vamos conhecer a Oliver Smith, que é uma aluna de doutorado da Universidade de Stanford, e ela quer muito juntar a melhor amiga dela com um ex dela, que na verdade não é exatamente um ex, ele era meio que um ficante, só que desde o princípio ela entendeu que ele estava muito mais encantado com a melhor amiga do que ela, e sem falar que ela mesma não sentia muita coisa por esse ex, sabe? Só que a Anne, a melhor amiga da Oliver, ela tem muito essa coisa da lealdade, e a Oliver ela meio que inventa essa história de que ela tá saindo com um cara, que ela já superou totalmente o Jeremy, sendo que na verdade ela nunca gostou de verdade dele. Então um dia que ela diz para a Anne que ela vai sair com esse cara, na verdade ela vai para a universidade para continuar a pesquisa dela de câncer de intestino, que é algo muito importante para ela, que tem ligação com a forma como a mãe dela faleceu e que ela quer contribuir com a pesquisa voltada para o diagnóstico precoce do câncer de intestino. Só que justamente nesse dia que ela está lá trabalhando, tarde da noite,
na faculdade. A melhor amiga aparece no laboratório, então ela entra em desespero porque ela vai ser pega na mentira até que ela tropeça no Adam, que é esse professor que tem uma fama horrível de ser um professor muito tirano, de um professor que pega no pé dos doutorandos, das pessoas odiarem o Adam. Mas assim, ela entra num desespero tão grande para continuar bancando essa mentira para a melhor amiga dela, que ela encontra o Adam e dá um beijo nele e dá a entender que o cara com quem ela está saindo é o Adam. Isso choca completamente a melhor amiga dela e vai chocar a universidade inteira, porque a fofoca vai se espalhar por todos os cantos. Daí ela propõe para o Adam fingir que eles estão namorando de mentira, para que ela consiga fazer com que a amiga saia com esse ex dela. E o Adam vai querer entrar nessa situação por motivos bem específicos, que a gente vai entender no decorrer do tempo, e vai explicar de uma forma lógica para Oliver. E esse que é o ponto de partida da hipótese do amor, esse fake dating entre essa aluna de doutorado e esse professor universitário. Eles não são aluno e professor direto, isso fica bem claro desde o princípio, até porque isso seria proibido. E assim, é muito gostoso esse livro. Apesar de ser em terceira pessoa, apesar de ele ser um pequeno calhamaço, eu fui muito cativado por esses personagens, eu fui muito cativado pela escrita, pelo universo acadêmico que a Ellie Haswell aborda aqui, porque foge muito daquele padrãozão que a gente conhece de histórias que se passam na universidade, com um pessoal mais acadêmico, mais cabeça e que tem muito mais elitismo, que eles não possuem vida social. Enfim, é sensacional ver essa perspectiva da academia em si em um ambiente de romance fofo, como é a hipótese do amor. Ele é um livro voltado para o público mais 18, apesar dele não ser um livro hot, porque só tem uma cena explícita, que é justamente a cena que eu comentei com vocês na entrada passada. Sim, esse livro é uma fanfic de Star Wars, dos últimos filmes que saíram. O Adam, na verdade, é o Kyle e a Oliver é a Rey. E dá pra reconhecer outros dois personagens aqui da série original, né? Que é o Finn e o Poe. Eu só fui reconhecer os dois quando ficou muito óbvio a relação dos dois personagens aqui. Eu falei, ah tá, esses são o Finn e o Poe. Vai ter uma discussão bem legal sobre assédio sexual no ambiente acadêmico. A autora vai deixar implícito, assim como ela deixou lá em Sob o Mesmo Teto, que a Oliver, na verdade, é demissexual. Só que em Sob o Mesmo Teto, o demissexual era o protagonista masculino, aqui vai ser a Oliver. Então acho que vai ser meio que um tema recorrente da autora, que eu achei interessantíssimo, e de desmitificar um pouco, sabe, a narrativa em cima do que as pessoas enxergam o que é ser uma pessoa assexual. Enfim, curti muito, muito, muito. Eu terminei, assim, completamente vidrado, porque eu queria muito que a Oliver e o Adam dessem certo. Eu queria muito entender o que aconteceu. Hoje, assim, desde o primeiro momento, a gente percebe que o Adam, ele gosta da Oliver. Isso não é spoiler, gente. Ele, de fato, gosta da Oliver. E a gente quer que a Oliver perceba isso, sabe? É óbvio que as coisas não vão acontecer assim, no estalar de dedos. Mas eu amei de verdade a hipótese do amor. Tanto que, assim que eu terminei de ler, eu fui ler o capítulo extra, que tem disponível de graça na Amazon, e vai ser um capítulo narrado pelo próprio Adam em uma cena muito específica. Enfim, eu confesso que o capítulo extra me deixou um pouquinho broxado, porque ele é a repetição de uma cena que a gente viu aqui em A Hipótese do Amor, só que pelo ponto de vista do Adam, e vai ser a cena de sexo entre eles. Então a gente vai ter, do ponto de vista do Adam, sobre a cena de sexo, o que ele estava pensando ali no momento. E assim, ok, é algo voltado para fã, para quem gostou de A Hipótese do Amor, para quem gostou dos personagens, ver o que o Adam estava pensando e tal. Mas acho que tinham tantas oportunidades que a Ellie Haswell podia trazer um capítulo extra, que eu fiquei um pouquinho broxado, com o perdão do trocadilho, de ser justamente uma repetição de uma cena que a gente já viu aqui em A Hipótese do Amor, sabe? Mesmo que fosse uma outra cena de sexo entre eles. Eu achei que poderia ser uma cena nova, uma cena que não foi tão explorada quanto foi essa cena aqui, porque aqui essa cena é basicamente um capítulo inteiro. Então é uma cena muito esmiuçada, não é uma cena que passa no estalar de dedos. Então, sei lá, ter essa adição em um capítulo extra, eu achei que foi meio que um desperdício, talvez. Mas enfim, eu dei 3 estrelas para o capítulo extra, mas para A Hipótese do Amor eu dei 4,5 estrelas. Eu realmente fiquei completamente apaixonado por essa narrativa e eu quero ler
a próxima história que está saindo agora do universo Sob o Mesmo Teto. Pois é. Gente, é sexta-feira de carnaval e a minha amiga Natália me convidou para sair, para encontrar com ela. Ela veio aqui me buscar. E lá no centro aqui do bairro a gente vai encontrar a outra Natália, minha outra amiga Natália. E eu não ia fazer nada hoje, sendo bem sincero. É sexta-feira de carnaval. Está um calor do caramba. Eu não estou planejando ir para bloco ou ir para qualquer lugar desse final de semana, feriadão. Fiquei super animado, aceitei o convite. Eu só estou esperando da hora para ir me arrumar e ir lá pro quintal esperar a Natália. Eu preciso entregar para ela meu presente de Natal, que está super atrasado, né? Quase 2 meses atrasado, mas vou ter a oportunidade de entregar em mãos para ela. E assim, se der, eu gravo um vlog ou uma entrada lá para onde a gente vai, que é um coletivo. Ela falou que tem um lugar para a gente lanchar, uma vista bem bonita e tal, então quero conhecer esse espaço que tem aqui no bairro e realmente não conhecia. Eu vou encontrar com a outra Natália também, então vocês vão ver juntos aqui no vlog as duas Natálias juntas. Enfim, eu só preciso tomar um pouquinho de coragem porque tá muito quente, sério, são 9 horas da manhã e está quentíssimo. Eu não tenho nem coragem de olhar a temperatura no aplicativo do celular, porque tá muito quente mesmo. Mas eu acho que esse feriadão vai começar de uma maneira ótima e, enfim, na próxima entrada provavelmente eu vou compartilhar com vocês o que rolou durante o dia de hoje. Mas, sério, tô muito empolgado pra essa saída. Bom dia, tudo bem? Quem vai ter que editar um vídeo da tua zoando? Não, mas deixar que nem o seu. Eu tô te zoando. Ah, não acredito! Ai, obrigada! Nada. Amei, gente, olha isso! Ai, cara, não aguento! Ai, eu morro de amor! Obrigada, amigo! Dá tchau. Eu em todos os vídeos, gente. Sábado à noite de carnaval. E o que é melhor pra fazer depois de passar um dia inteiro na cozinha? Porque minha irmã e meu sobrinho vieram pra cá, então acabamos fazendo vários lanches. E agora eles saíram pro bloquinho que tem aqui perto de casa, eu tô sozinho em casa. E finalmente me deu a oportunidade de fazer algumas besteiras pra mim, tipo anel de cebola empanado, nugget, pra sentar em frente à televisão e assistir desfile de carnaval. E é exatamente isso que eu vou fazer nesse exato momento. Não vou pra bloco nenhum, não vou pra lugar nenhum, só quero sentar minha bunda em frente à televisão e assistir a um bom desfile de escola de samba que eu estava com saudade. Tarde de segunda-feira de carnaval e finalmente declarei: preciso de um me time. Sério. Eu não parei no sábado de carnaval, eu não parei no domingo de carnaval. Hoje, finalmente, eu falei, não, vou parar e vou aproveitar esse dia de descanso para, de fato, descansar. Até porque
Eu tava trocando capas das minhas histórias lá na Amazon, e não foram uma ou duas, foram mais de 10 capas que eu estava trocando lá na Amazon. Porque eu que sou meu próprio ilustrador, então era eu que estava ilustrando. Vou até deixar a capa de alguns aqui na tela para vocês verem. Mas enfim, hoje eu não vou fazer outra coisa além de ler. Ou no caso, escutar, porque eu estou escutando um audiobook lá no Storytel. Mas essa aqui, Shipping Nós Dois, vai contar a história desse rapaz que ele é filho de indianos. Daí ele conhece esse namorado, ele se muda de cidade com esse namorado. Eles estão ali num relacionamento meio sério, mas que a gente vê que está tendo problemas até que tem esse acidente. Isso, o protagonista, ele vai acordar, ele vai ficar meio zonzo e tal, porque não é o namorado que está do lado dele, na verdade é o irmão do namorado que ele acabou de conhecer, que voltou de viagem, que estava no exterior. Teoricamente, eles se conheceriam no dia do acidente, só que, com jeitinho, esse rapaz, que é o irmão do namorado dele, e o médico dele falam que, na verdade, ele está 4 anos no futuro de quando ele achava. Ele, de fato, sofreu esse acidente, só que, por conta desse acidente, ele perdeu as memórias dos últimos 4 anos e está mais perdido do que outra coisa, sem saber o que fazer com a própria vida, porque a vida dele está muito diferente do que ele se lembrava. O que ele está entendendo agora, ele é um youtuber e ele não está mais com esse namorado dele, com o irmão, né, desse rapaz que estava ali do lado dele. Mas existem alguns mistérios que o protagonista não sabe o que está acontecendo e que esse rapaz está escondendo. Chegou uma notificação no meu celular. Enfim, está interessantíssimo. Esse livro está me entregando aquilo que eu esperava, que lembra de mim, da Sophie que se ela fosse me entregar e acabou não me entregando, porque eu acabei odiando quem a personagem se tornou. Eu estou gostando muito, eu acho que estou antecipando qual vai ser o plot twist, e tem relação com esses dois irmãos, com o ex-namorado dele e com esse irmão que voltou de viagem na época e que agora parece que é bem amigo dele, bem melhor amigo dele. Mas enfim, é uma história original da Cynthia Zagato para o Storytel. Então, infelizmente, não vai ter em formato físico, nem em formato digital na Amazon. Só vai ter disponível através de narração pelo aplicativo da Storytel. Mas eu estou gostando muito, muito mesmo. A capa é bem simples, como vocês podem ver. Mas assim, eu adoro a narrativa da Cynthia Zagato. Sem pensar 2 vezes, sabe? Então, assim, está sendo super fluido. A narração que está tendo aqui é muito boa. Mas assim que eu terminar, eu volto para contar para vocês o que eu achei desse audiobook. Shipping Nós Dois, da Cynthia Zagato. Uma história original e exclusiva do Storytel. E, enfim, esse vai ser o meu retrato dessa segunda-feira. E vamos torcer para que não surja um trabalho de última hora para fazer, não é mesmo? Acontece. E aqui estamos nós, 3 horas depois, pois sim, eu finalizei de escutar o audiobook de Shipping Nós Dois, da Cynthia Zagato. E o que eu posso dizer nesse exato momento sobre esse audiobook, sobre esse livro, é que me despertou sentimentos que eu não estava preparado para ter com esse audiobook, sendo bem sincero. Eu queria algo rápido, algo leve. Ele tem uma duração de 6 horas e 14, mais ou menos. E a Cynthia Zagato foi lá e me entregou tudo aquilo que eu não sabia que eu estava precisando nesse exato momento, sabe? O Ravi, o protagonista dessa nossa história, ele é aquele personagem que a gente vai amar e vai odiar na mesma intensidade de capítulo para capítulo, porque ele é muito tridimensional, ele é muito real. E a gente vai descobrindo tudo que ele passou, as pessoas que são importantes para a vida dele e o que ele estava fazendo para estragar isso, porque é claro que ele teria que estar fazendo alguma merda no processo junto com ele. A gente vai aprendendo isso junto com ele, vai vendo a reação dele diante das decisões que ele tomou, das pessoas que ele conheceu. E chegou uma notificação aqui no meu celular. E principalmente a pessoa com quem ele está ou não. E assim como o título diz, a gente shippa os dois junto com o Ravi. O que é muito bonito, porque a gente vai descobrindo esse relacionamento junto com o Ravi, que não sabe de nada, que se encontra meio perdido por conta da perda da memória. Ele, junto com o leitor, vai chipando esse casal junto, sabe? O que é uma graça, é muito, muito, muito fofo. Enfim, tiveram momentos assim que arrancaram algumas lágrimas. Eu amei a melhor amiga do Ravi, a Olinda. E eu falei pra vocês que eu tava adivinhando o plot twist do livro. Sim, eu adivinhei o primeiro e o segundo, mas o terceiro plot twist eu não adivinhei. E isso que traz toda uma reviravolta pra história. Pra ele perceber que, querendo ou não, isso é o próprio cérebro dele pedindo por uma segunda chance, sabe? Eu
Me emocionei muito, como falei pra vocês. Eu amei e odiei com a mesma intensidade o Ravi de um capítulo para outro, vendo as decisões ruins que ele estava tomando no passado, percebendo que ele estava pronto para fazer decisões boas no presente, com essa nova oportunidade que acabou caindo de paraquedas em cima dele por conta desse acidente, por conta da perda de memória. A narração do Robson Camilo, que é o narrador, o ator responsável por contar pra gente a história de Shippei Nós Dois, é muito boa, porque assim como todos os outros narradores, ele cria a voz muito específica para cada personagem, mas reencontrar a City Zagato com Shippei Nós Dois foi incrível, porque esse livro sim se tornou o nosso primeiro favorito desse ano, de 2023. E sério, eu vou recomendar ele para todo mundo. Ele é nacional, ele é extremamente diverso, ele é sensacional. E sério, se você quer uma história sobre segundas chances, quer uma história sobre recomeços, história sobre família de coração, porque tem muito esse aspecto de família de coração em Shippei Nós Dois, você vai encontrar nesse audiobook. E, enfim, apenas escuta, porque tá um trabalho como um todo muito bom, muito impecável e sério, se tornou a minha primeira história favorita desse ano de 2023. Muito bem, eu acabei agorinha a minha leitura de Acho Que É Um Adeus, da Alex Daria, lançado aqui no Brasil pela editora Arlequim, e que é a continuação do livro Você Me Ganhou No Lar, que eu li no mês passado, e já que eu tinha o segundo volume, eu aproveitei para ler a continuação dessa trilogia, que o terceiro livro vai ser publicado lá fora, nos Estados Unidos, apenas no segundo semestre desse ano. Enfim, nesse livro aqui a gente acompanha a história da segunda prima poderosa, que é a Michelle, e o relacionamento dela com o melhor amigo, que no momento não é tão melhor amigo assim, o Gabe. Eles eram melhores amigos de infância, só que o Gabe ele sempre teve uma relação muito problemática com a família e, a priori, o próprio pai. Isso, quando ele termina o ensino médio, o Gabe ele decide reunir todas as suas coisas e mudar de cidade, mudar de estado. A história se passa em Nova York, ele se muda para o outro lado dos Estados Unidos, que se eu não me engano é a Califórnia, para cursar a universidade ali e reconstruir a sua própria vida longe das amarras, das expectativas da família e do próprio pai. Isso ele acabou deixando a Michelle para trás. E no último dia deles juntos, por assim dizer, acaba se revelando que eles nutriam uma atração um pelo outro. Só que aí ele fala que tá indo embora, na verdade ela descobre que ele tá indo embora, acontece meio que uma briga e os dois se separam. Passam-se esses anos todos, mais ou menos uns 12 anos, e o Gabe, ele se formou, ele agora é dono de uma academia que ele está entrando em expansão, junto com um sócio dele, que é um amigo dele que acabou conhecendo durante a faculdade, e um outro investidor que é o cara mágico ali da situação e que quer abrir uma filial dessa academia em Nova York. Por ele já ter morado lá e pelo melhor amigo dele estar ocupado com a gravidez da própria esposa, que está prestes a dar à luz, o Gabe meio que vai se ver obrigado a voltar para Nova York para trabalhar nessa expansão da academia, nessa filial, e montar um plano de lançamento da marca ali em Nova York. E quem é a pessoa escolhida para gerenciar o marketing dessa expansão em Nova York? Isso mesmo, a Michelle, já que ela trabalha com marketing e por um acaso do destino, o melhor amigo do Gabe acaba contatando ela para pegar esse trabalho. E basicamente esse é o ponto de partida da história de Acho Que É Um Adeus. Gabe vai voltar para Nova York, tendo que trabalhar com a antiga melhor amiga e que por acaso ele ainda nutre um sentimento muito forte por ela. E a Michelle tendo que lidar com o retorno do Gabe para a vida dela também. E o quanto ela gostava dele, o quanto ela era apaixonada por ele, o quanto ele foi importante na vida dela e tentar lidar com esse gap de 12 anos de separação deles. Em comparação com Você Me Ganhou No Lar, o começo dele eu acho que é muito mais fluido do que o começo de Você Me Ganhou No Lar. Como eu falei pra vocês no outro vlog do mês passado, o começo do primeiro volume ele é muito linear e ele fica por muito tempo batendo na mesma tecla com relação aos acontecimentos ali entre os dois protagonistas, o que não acontece aqui. Na verdade, essa retomada de relacionamento da Michelle com o Gabe acontece até bem rápido. Assim como Você Me Ganhou No Lar, tinham vários capítulos dedicados ao roteiro da série em que os protagonistas estavam envolvidos e que
meio que tinham relação ali com o que eles estavam vendo off-camera, né, os bastidores e tal. Aqui nós vamos ter uma fanfic que o Gabe e a Michelle escreviam quando eram adolescentes, de uma série que foi cancelada na segunda temporada, que tinha atores latinos, que era uma série espacial, e eles acabaram desenvolvendo, né, essa continuação em forma de fanfic para aplacar as próprias vontades, e a gente vai vendo no decorrer do livro que a fanfic deles tem muita relação com o que eles estão passando no momento que eles passaram naquela época. Então acho que isso deixa tudo muito mais interessante, até porque a gente vai vendo esse desenvolvimento através de mensagens de MSN, o que pra mim foi extremamente nostálgico, porque sim, eu sou da época do MSN. Eu gostei muito da representatividade que a Alex Daria colocou aqui nesse livro. Os dois protagonistas, eles são bis, eu achei isso surpreendente, porque foi muito legal a forma como foi desenvolvido. A única questão com Acho que é um Adeus é que, por mais que tenha sido uma leitura fluida e etc e tal, e tenha uma mensagem muito legal sobre reconexão familiar e tal, eu achei o personagem do Gabe um tanto quanto covarde, sabe? Em vários momentos ele tem algumas atitudes bem covardes com relação não só a Michelle, mas com a situação familiar dele e com outras situações da vida dele, até mesmo profissional. Então eu fiquei meio injuriado com o personagem, porque às vezes as situações não eram tão complicadas assim e ele mesmo complicava. Eu entendo que existe todo um peso ali de uma história de anos, né, mal desenvolvida, mas assim, ele vai até o final nesse ritmo e eu achei que poderia ter acontecido um amadurecimento dele, né, um pouco antes. Até porque ele já tá com uns 32 anos e, enfim, né. Mas mesmo que eu tenha achado, né, o comportamento do Gabe um tanto quanto meio bomba, na verdade comprei muito essa história dos dois, da Michelle com o Gabe. Eu gostei muito da relação familiar que tem aqui. Enfim, eu acho que eu dou umas 4,5 estrelas para Acho que é um Adeus, a mesma nota que eu dei para o Você Me Ganhou No Lá. Como falei para vocês, o terceiro ainda não foi publicado nem aqui no Brasil, nem lá fora dos Estados Unidos, vai ser publicado ainda no segundo semestre, mas é uma história muito rapidinha, muito gostosinha de se ler, sabe? Um romance muito gostoso de se acompanhar, e como o Você Me Ganhou No Lá, esse aqui também é voltado para o público maior de 18 anos. Ok, vamos começar essa entrada, porque o que eu não esperava aconteceu. Eu estou acumulando audiobooks. Como isso aconteceu, eu também não sei. Simplesmente aconteceu. Mas eu pensei em fazer essa entrada meio que um audiobook haul. Nunca achei que eu diria essa frase, sendo bem sincero. Mas vou compartilhar aqui com vocês, né, as novidades que eu tenho para escutar. Uma delas está aqui no meu aplicativo do Google Livros, que eu recebi um voucher de presente do Grupo Companhia das Letras, que foi o audiobook de Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, que saiu, se eu não me engano, no final do ano passado. E, enfim, eu ainda não escutei esse audiobook, eu estou muito empolgado por fazer essa leitura. Quando esse livro foi lançado, eu recebi o e-book através do NetGalley, do Grupo Companhia das Letras, então muito provavelmente vou fazer uma leitura acompanhada. E, né, isso significa que eu já estou com 2 audiobooks aqui no meu aplicativo do Google Livros. Mas não foi o único audiobook que eu acabei conseguindo nos últimos tempos, já que no Audible eu consegui o Presa Com Você, da Elle Haswood, que é o segundo volume da trilogia Odeio Te Amar, se eu não me engano, que são 3 novelas. Eu li a primeira novela no mês passado e agora saiu o audiobook e o e-book no mês de fevereiro, se eu não me engano, agora no mês de março sai o terceiro livro, eu espero. E como vocês podem ver, eu já estou escutando esse audiobook, então muito provavelmente eu vou estar aqui compartilhando com vocês essa minha leitura. E eu já estou com esses 2 títulos aqui na biblioteca do Audible. O outro é do Google Livros, esse aqui é do Audible. Então tem o Missão Romance aqui e também o Presa Com Você. Enfim, são só 3 horas e 32 minutos, muito rapidinho, eu já devo terminar, eu estou no capítulo 7. Então, a próxima entrada muito provavelmente vai ser a minha opinião sobre Presa Com Você. Muito que bem, sem surpresas, eu finalizei Presa Com Você, da Elle Haswood, lançado pela editora Arqueiro. Como vocês puderam ver na outra entrada, eu fiz essa leitura através do audiobook, que tem disponível lá no Audible, com uma narração maravilhosa da Marina Mota. A voz que ela deu para o protagonista masculino foi incrível, porque eu sabia que era ela que estava fazendo a voz do personagem, mas era uma voz tão dele que eu comprei a voz, mesmo sabendo que era a voz da narradora. Enfim,
sensacional. Eu acho que esse é o livro mais diferente dos três. Os dois, eles são engenheiros, o que diferencia um pouco a área de ciências dos outros personagens. Aqui nós vamos conhecer a Sadie, que é essa engenheira que trabalha em uma empresa voltada para o eco-friendly, a indústria verde, por assim dizer. Eles têm essa especialidade. E a história vai começar quando ela vai ficar presa no elevador junto com o Eric, que trabalha no mesmo prédio que ela, em uma outra empresa que é muito maior, muito mais poderosa. E a partir desse ponto, né, deles presos no elevador e a gente revisitando a história junto com as memórias da Sadie, que a gente vai conhecer o que aconteceu com o Eric e ela, como eles se conheceram, como eles começaram a sair e por que eles pararam de sair. Agora eles estão basicamente inimigos de trabalho, o que é muito mais unilateral, porque é algo muito mais da Sadie para o Eric do que do Eric para a Sadie. E assim, eu gostei muito da forma como a Ellie Haswood trabalhou esses flashbacks aqui, porque diferente do Sob o Mesmo Teto, que a gente começa muito no futuro, aí volta para o passado para ir contando até chegar no momento que a gente conhece os personagens no futuro, aqui ela faz essa divisão, né? Um capítulo no presente e um capítulo no passado. E isso funcionou muito melhor para mim, porque, como eu disse para vocês na opinião do Sob o Mesmo Teto, quando as coisas começam no primeiro capítulo com os personagens, a gente não se importa tanto assim. Então, quando vai para o final e meio que pula essa parte, né? Isso meio que quebra um pouco o clima, o ritmo da história, diferente do que ela fez aqui Presa com Você, porque nós vamos ter esse presente passado, né, sendo montado juntos. Então, quando as coisas começam de fato a entrarem no trilho nesse livro aqui, nessa novela, a gente já se importa com os personagens, a gente já conhece eles. Então isso faz toda a diferença do mundo e fez a diferença para mim, com toda a certeza. Já que estamos falando de fato das cenas mais calientes do livro, que foram duas, deixa eu dizer algo engraçado para vocês, porque quando a primeira acontece, eu fiquei muito feliz, porque eu achei que eu iria vir aqui e falar, nossa, eu tenho que dar o meu braço a torcer, porque Ellie Haswood de fato consegue escrever histórias onde os personagens usam camisinha. Pois é, eu acreditei, porque na primeira cena deles, eles de fato usam e eles de fato param para colocar a camisinha. E eu falei, muito bem, Ellie Haswood, você tá de parabéns. Só que aí o que acontece na segunda cena, que é literalmente o segundo encontro deles, eles já dispensam. Porque a nossa Miss Bareback, obviamente, não gosta de camisinha. Porque ela não gosta vai ser o grande mistério para mim. Não foi dessa vez que eu fiz um adendo, um disclaimer, me desculpando com Ellie Haswood, porque no mesmo livro, na mesma história, depois de eu ter batido o palmo para ela, ela vai lá e repete a mesma situação. Então, mas, tirando isso, eu gostei muito de Presa com Você, como falei pra vocês. Eu acho que a história que mais se diferenciou pra mim das outras duas. Eu gostei muito das outras duas, eu dei 4,5 estrelas para as outras duas. Mas essa daqui eu acho que é a mais diferente das três que eu li. Eu também dei 4,5 estrelas para Presa com Você. Eu gostei muito dos personagens e eu quero muito ler o Below Zero, que eu já tenho no meu Kindle, que é a terceira história. A Arqueiro ainda não anunciou quando vai trazer o terceiro e último conto aqui para o Brasil. Eu não sei se eles planejam publicar junto no formato físico, porque eles vão publicar as três histórias em formato físico em um livro só. Então não sei se eles vão deixar o último volume para no formato físico ou se vão publicar o terceiro volume em e-book antes de publicar o formato físico. Mas eu dei 4,5 estrelas para Presa com Você. E, enfim, eu acho que só falta agora a história que saiu no final do ano passado, em português, aqui no Brasil, da Ellie Haswood. Então eu fico em pé com todo mundo de tudo aquilo que foi publicado da autora aqui no Brasil. Tudo bem, a gente tá aqui domingo de manhã e tá um calor do caramba, por isso eu tô aqui no terraço, sentado, para poder ter um pouco de ar fresco aqui, para conseguir ler. E enfim, eu não vim reclamar de calor mais uma vez em um vlog aqui do canal. Eu vim para começar a falar sobre a leitura que eu comecei agora de manhã e que eu já tô na metade. Enfim, eu tô falando do Guia de Família do Felipe Fagundes, que eu consegui pelos pontos da Ipsos Essay no mês de janeiro. E como vocês podem ver, eu já estou na metade do livro praticamente. Eu devorei a primeira metade dessa história porque, enfim, está deliciosamente divertido. Aqui a gente vai conhecer a história do Diego, que é esse rapaz de 27 anos que tem uma relação péssima com a família, desde sempre, principalmente depois que saiu do armário. Então ele evita ter contato com os pais, principalmente, mas também com o irmão, que é pai de 3 crianças e que só aparece na vida dele para pedir
algum favor, alguma coisa pra ele. Enfim, Diego estava pronto para fazer uma viagem de final de semana com os amigos para Arraial do Cabo, quando o irmão dele aparece na porta dele, quando ele tá prestes a sair, perguntando se ele pode cuidar dos 3 sobrinhos, porque ele precisa ir para um retiro com a esposa dele. E é um retiro para eles voltarem a ter uma vida sexual ativa. Diego tenta fugir de todas as formas dessa situação, desse pedido do irmão dele, do irmão mais velho, até que ele é convencido pelo fato do irmão dele aceitar pagar R$1.000 por cabeça, como ele diz, para cuidar dos sobrinhos, e também cartão de crédito com um limite altíssimo para ele gastar com as crianças durante o final de semana. E é justamente o dinheiro que vai acabar convencendo o Diego a aceitar ser a babá dos próprios sobrinhos que ele mal conhece durante esse final de semana. E esse é o ponto de partida da história. Que, sério, gente, tá uma coisa simplesmente deliciosa. Mesmo tendo uma personalidade bem diferente do jeito escrachado do Diego, todo lado de ser tio tá me cativando muito e tá me fazendo meio que me reconhecer nas páginas, sabe? É até engraçado porque em algumas situações os sobrinhos dele aprontam algumas coisas, eu só penso, minha nossa, os meus 4 sobrinhos são verdadeiros anjos perto dessas pestinhas. E como falei pra vocês, o Diego é muito escrachado. Tem essa parte aqui que ele tá falando de um dos melhores amigos dele, que tem um jeito meio poliana de ser, que acredita em todo mundo. E ele descreve assim: Gustavo acredita que todo pau duro é uma jura de amor eterno. É o que dá ter crescido na casa perfeita com a família perfeita, vivendo a vida perfeita, até ter decidido cair no mundo real e conhecer gente de verdade. Desde então acumula desilusões amorosas, golpes no cartão de crédito, participações em esquemas de pirâmide e algumas ocorrências de clamídia. Sem camisinha é mais gostoso, pega nada não. Quem com mais de 20 anos acredita nisso, pelo amor de Deus, apresento a vocês meu amigo Gustavo. E também a Ellie Hazelwood, como eu disse pra vocês desse mesmo vlog. Mas enfim, esse é só um exemplo do humor que o Felipe Fagundes deu para o Diego. E sério, eu estou completamente investido nesse livro aqui. Eu acho que eu consigo terminar de ler hoje mesmo. E assim que eu terminar, eu venho conversar com vocês sobre Gay de Família. Mas sério, tá sensacional e um forte candidato a se tornar um favorito desse ano. Então, como vocês puderam ver na entrada anterior, eu finalizei a minha leitura do livro do Felipe Fagundes e já estou mais recuperado, pois a última frase ela mexeu muito comigo, como vocês puderam ver. Foi um livro que começou, como eu falei na outra entrada, muito engraçado, muito escrachado, uma acidez sensacional, como eu mostrei pra vocês no trecho da outra entrada. Mas é claro que essa é uma história que vai falar sobre família, sobre reconexão familiar, sobre a família que a gente escolhe também. Em paralelo a toda essa situação familiar com o irmão do Diego e com os sobrinhos dele, tem também a forma como o Diego vê os próprios amigos. E isso me emocionou muito, de verdade. Vou tentar me controlar para não chorar de novo, mas sim, eu chorei muito com o final dessa história, porque foi muito bonito. O livro ele não perde o ritmo, ele não perde as suas características. O Diego continua com o seu lado totalmente escrachado de ser, mas ainda assim vai sendo inserida essa mensagem muito bonita para o leitor, sabe? E isso me tocou muito. A relação do Diego com o próprio irmão, ela não muda magicamente. Você percebe que existem muitas questões que os dois precisam ainda se curar. O Diego não vai dar uma segunda chance para os pais, porque a situação com os pais já é outra, sabe? Já é um buraco mais embaixo, por assim dizer. Mas com o Diogo, que é o irmão dele, você percebe que existe ali um elo que quase foi perdido, sabe? Que ainda dá pra se ligar, por mais que os dois sejam muito machucados por tudo aquilo que aconteceu. Não apenas o Diego pela omissão do Diogo, mas também o Diogo por meio que ter ficado sozinho quando o Diego foi embora, sabe? Então, assim, existe essa porta que foi aberta, nada foi mudado magicamente nesse final de semana, mas foi criada essa ponte entre eles e que a gente meio que torce para que os dois se reconectem, sabe? Porque você percebe que os dois podem ser amigos, apesar de tudo.
essa relação dele com o sobrinho, gente, ele é o melhor, pior tio do mundo que eu já vi na vida. Eu acho que essa é a melhor descrição que a gente pode fazer com relação ao Diego. Ele é o melhor, pior tio do mundo. Você percebe que, sabe, ele usa as crianças para algumas situações, o que é sensacional. Ele faz as compras do mês todinha da casa com o cartão do irmão dele. Mas além dessa situação de interesse, você percebe que ele começa a gostar das crianças de verdade. E no final, ele tá ali sendo o melhor tio do mundo. E nem ele percebe isso, sabe? Ele só vai perceber quando as coisas vão meio que ficar um pouco complicadas, vão acontecer algumas situações ali que vão ser meio que pedras no caminho. E ele vê que tá se importando muito com essas crianças, que a vida dele foi mudada por conta dessas crianças. E quando chega a última frase do livro, nível final de Monstros S.A. Eu acho que eu vou fazer essa comparação. Ai, eu comecei a chorar. Enfim, gente, que livro sensacional, divertido, me emocionou. Personagens incríveis, diálogos incríveis, cenas incríveis, sério, de verdade. Eu dei 5 estrelas para o livro do Felipe Fagundes. Eu favoritei esse livro. Esse livro é um favorito desse ano, de 2023. Leiam, apenas leiam. Se você não conhece essa história, se você apenas viu, leia, porque sensacional. E é uma leitura de um dia. Como vocês puderam ver, eu comecei hoje, eu terminei hoje e me marcou de uma forma maravilhosa. E já que estamos aqui, vou aproveitar para encerrar esse vlog. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho certeza ficou enorme, mas enfim, foi um resumão desse mês de fevereiro para vocês. Se gostou, deixe o seu gostei aqui embaixo, compartilhe as suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crush, se querem receber novas notificações, e até o nosso próximo encontro.